Olá, membros e aliados do programa Novo Eu. Tô gravando esse vídeo aqui para trazer um pouco de histórias, conteúdos e instigá-los, estimulá-los e incentivá-los a praticar cada vez mais a, a imperfeição, que é o tema dessa semana, né? Imperfeição é liberdade. E queria contar algumas histórias aqui, eu sei que vocês gostam quando eu conto vivências minhas. E preparei algumas reflexões aqui sobre esse tema, né, imperfeição. E a primeira coisa que me veio quando eu estava refletindo sobre esse tema foi o seguinte: foi quando eu comecei a produzir conteúdo na internet sobre fobia social, sobre transtorno de ansiedade. E eu sei que vocês já sabem um pouco dessa história, mas eu vou contar ela de um jeito diferente aqui. Quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu ainda não havia superado a fobia social. Eu estava no meu processo, eu estava nessa luta diária aí que vocês estão agora, de enfrentar situações, de questionar pensamentos, de trabalhar autoestima, de trabalhar autenticidade, de se permitir ser imperfeito, de se permitir ser vulnerável, enfim, tudo que a gente trabalha aqui no dia a dia. E ao longo desse processo, eu tinha um diário onde eu escrevia ali o relato do meu dia. Então, enfrentamentos que eu fiz, pensamentos intrusivos que eu tive e quais pensamentos eu poderia substituir esses pensamentos intrusivos, pensamentos distorcidos, né? Enfim, eu tinha minha lista de qualidades e todos os dias eu acrescentava alguma coisa. Por isso que tudo que eu passo aqui para vocês no programa, pessoal, eu vivenciei na pele e tudo isso tem respaldo científico, tá? Mas, voltando aqui à minha história, eu tinha esse diário e chegou um dado momento que estava muito difícil, com todas as demandas que eu tinha no meu dia a dia, parar um momento ali, e a gente sabe como que é, né? Hoje em dia, com tantas distrações, tantas responsabilidades, é difícil mesmo a gente parar todo dia para escrever um diário, para fazer mindfulness. Por isso que a ideia do programa aqui é ajudar o máximo possível vocês no dia a dia, porque é no dia a dia que o bicho pega, é no dia a dia que a transformação acontece, e é difícil mesmo de manter constância com tudo que a gente trabalha aqui no programa, mas os resultados só vêm se a gente consegue ter constância, né? E como eu tava tendo essa dificuldade, eu falei, bom, o que eu faço? Eu posso gravar vídeos. Então, ao invés de eu escrever, eu pego ali 5 minutos do meu dia e gravo, ó, hoje é dia 11 de julho e, e eu acabei aqui fazendo tal enfrentamento, me veio tal pensamento, eu me senti dessa maneira, enfim, e ia falando ali. E aí meu diário se tornou digital, né? Eu comecei a guardar esses vídeos no meu celular, só que chegou um dado momento não tinha mais espaço no celular, porque na época era um Motorola, não sei se era um LG, enfim, não tinha muito espaço para gravar e não deu uma semana eu já não conseguia gravar mais. Eu falei, bom, o que eu posso fazer agora? Eu falei, vou criar uma conta no Instagram e vou postar lá. Um Instagram fechado, obviamente, vou postar lá. Até é legal porque fica organizadinho ali, quando eu precisar rever, vai ficar mais fácil de eu identificar ali onde que tá e tal. E eu abri esse Instagram, que provavelmente é o Instagram que todos vocês aí me conheceram. E a princípio o nome dessa conta era Vou Vencer a Fobia Social. Eu acho que talvez alguns de vocês entraram nessa época, ou não, né? Mas eu lembro que quando eu criei essa conta, de novo, ela era privada, ninguém sabia quem era eu, não tinha foto minha, e era fechado. Então eu fui gravando os vídeos ali. E também, além de de utilizar essa conta como um diário, eu também pensei no seguinte, bom, eu acho que vai ser bom também para eu treinar habilidades sociais, né? Eu só tô aqui gravando esse vídeo agora porque lá atrás eu comecei a gravar aqueles vídeos lá. E aí o que aconteceu? Por que hoje eu tenho muito mais facilidade de gravar vídeos? Né? Porque eu pratiquei muito, mas principalmente porque eu me permiti ser imperfeito. Eu peguei prática, me permitindo ser quem eu era. Eu não tinha nenhuma cobrança de ter engajamento, ou se as pessoas iriam gostar ou não, porque o vídeo era pra mim. Era pra mim. Então eu simplesmente abria a câmera do meu celular e falava. Bom, hoje eu tinha tal enfrentamento. Se de repente eu esqueci, sei lá, me desse um branco ou eu perdesse a linha de raciocínio, ficava ali. Eu não deletava o vídeo. Eu gravava do jeito que viesse, eu gravava. Por quê? De novo, eu não tinha essa cobrança por performance. Era um vídeo pra mim. Então, primeiro ponto, eu me permiti ser imperfeito naquela época, mas mais do que isso, foi um treinamento de habilidades sociais, né? E principalmente foi um treinamento de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, principalmente depois que eu abri esse Instagram. Porque depois de um tempo eu percebi que os vídeos estavam ficando bons. Eu falei, cara, e se de repente eu abrir esse Instagram? Até porque eu comecei a identificar essa importância que é a gente demonstrar vulnerabilidade. Não adianta a gente ficar preso no nosso mundinho, não, vou me esconder, não vou falar, não vou me posicionar. Porque não adianta,
o processo da gente superar a fobia social ele é muito prático, a gente tem que se expor, óbvio, exposições gradativas, estratégicas, mas a gente tem que se expor, não tem outro jeito. E a gente precisa também demonstrar vulnerabilidade, colocar pra fora também as nossas dificuldades e principalmente as nossas imperfeições. Então, quando eu abri esse Instagram, óbvio que eu tive muito medo, óbvio que eu tive ansiedade quando eu abri esse Instagram. Sim, quando eu abri o Instagram, eu acho que eu nem dormi no primeiro dia, com medo do que ia surgir ali. E gradativamente eu fui postando os vídeos, acho que nos primeiros dias nem rolou, nem teve nenhum acesso, nem views, nem nada. Mas depois de alguns dias começaram os primeiros views, os primeiros likes, daqui a pouco os primeiros comentários. E aí eu percebi um negócio que acho que ficou como lição de vida pra mim, e ali eu acho que virou uma chavinha do que era ser imperfeito pra mim. Porque até então, e eu acho que é o que todo mundo que vivencia ou vivenciou a fobia social tem isso dentro de si, que é a questão, a crença de que eu tenho que ser perfeito. É o que eu chamo de perfeccionismo social, né? Eu tenho que ser perfeito, porque quanto mais perfeito eu sou, mais eu diminuo a possibilidade de julgamento negativo, de crítica, de rejeição, da reação negativa das outras pessoas, do olhar negativo das outras pessoas. Então, o perfeccionismo social é como um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Só que é um tiro no pé, porque ao mesmo tempo que possa ser que a gente diminua essa possibilidade, a gente não extermina essa possibilidade porque não tem como, a gente não tem controle sobre o julgamento das outras pessoas. A gente pode ser Jesus, a gente pode ser Gandhi, Buda, não importa. Pessoas vão nos criticar, pessoas vão nos rejeitar, pessoas não vão gostar da gente, pessoas... A gente vai desagradar as outras pessoas, não tem jeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente acaba se tornando prisioneiro desse perfeccionismo. Porque aí o que acontece? A gente acaba evitando as situações. Opa, não posso ser perfeito. Essa situação aqui, todo mundo tem carro, todo mundo é inteligente, então eu não vou nem nessa situação porque assim, as pessoas vão me achar estranho, inadequado, pobre, feio, e a gente vai cada vez mais evitando situações porque por esse perfeccionismo, evitando fazer coisas, ou sofrendo muito quando a gente não corresponde às expectativas dos outros ou às nossas próprias expectativas. Então, a gente vive uma prisão. E essa prisão vai alimentando cada vez mais a fobia social, porque o cérebro vai entendendo que as situações sociais são perigosas. Se eu não ser perfeito, vai rolar ameaça, vai rolar julgamento negativo. E a espinha dorsal da fobia social é o julgamento negativo, é a crítica, é a reação, é o olhar negativo das outras pessoas. O cérebro só detecta perigo porque é essa ameaça. Tudo isso gera muito dor social na gente, de uma maneira extremamente exagerada. Então o cérebro utiliza do perfeccionismo social como um mecanismo de defesa, certo? Só que, de novo, como eu falei, esse perfeccionismo é um tiro no pé. Um tiro no pé, porque acaba intensificando todo o nosso sofrimento. Então, quando eu identifiquei isso, eu falei, opa, peraí, eu preciso ser imperfeito. E eu preciso colocar essa imperfeição para fora na prática. Eu preciso colocar as minhas vulnerabilidades, as minhas imperfeições para fora. E é o que eu sempre bato na tecla aqui com vocês. A gente precisa fazer isso. Né? Até porque, depois que eu fiz isso, a chavinha que eu falei que virou foi o seguinte, acho que foi a primeira, acho que teve 3 chavinhas que viraram. Vou falar ao longo aqui do vídeo. Mas a primeira chavinha foi entender que, na verdade, a imperfeição, ao contrário do que eu achava, ela gera conexão. Conexão. A gente acha, não, se eu demonstrar vulnerabilidade, se eu demonstrar defeitos, erros, as pessoas vão nos criticar e não vão gostar da gente, muito pelo contrário. Óbvio que pode rolar rejeição, julgamento negativo, pode, mas na maior parte das vezes, imperfeição gera conexão. E aí eu te convido a refletir nesse momento sobre a tua vida, sobre as pessoas que vocês se conectaram, inclusive em relação a mim. Eu tenho certeza que cada um de vocês que entraram no programa se conectaram muito com a forma que eu falo, com só o fato de eu abrir para todo mundo que eu vivenciei a fobia social, a minha história, tudo que eu conto das minhas dificuldades, das minhas imperfeições, do meu sofrimento, isso gera conexão. E eu percebi isso ali, ó, no ato. Os likes começaram a vir, os comentários, as pessoas. E eu tinha um medo absurdo. Eu falei, cara, as pessoas vão me massacrar. Muito pelo contrário. Naquela época eu não recebia absolutamente nenhum hater. Eu fui começar a receber hater depois que eu passei a ajudar outras pessoas. Mas naquela época que eu tava na minha batalha, todo mundo super me abraçou. Todo mundo, todo mundo. Jarbas, cara, parabéns, você tá me estimulando. Eu também vou começar a enfrentar situações. Meu, parabéns, parabéns por essa iniciativa. Vamos lá, tamo junto. Eu me conectei com várias pessoas. Inclusive, várias pessoas daquela época eu converso até hoje. Muitas delas eu ajudei e continuo ajudando. Entende? Então, assim, o primeiro ponto aqui que eu queria tocar é: imperfeição gera conexão. Gera muito mais conexão do que a gente ficar usando máscaras. Eu fico lembrando, por exemplo, cara, se eu tivesse na faculdade hoje, assim, como vocês bem sabem, eu passei a minha faculdade toda sem fazer nenhuma amizade. Por quê? Porque eu tava vestindo uma máscara. Uma coisa que eu fazia muito, eu mentia. Eu mentia o bairro que eu morava.
Eu tinha vergonha do bairro que eu morava lá na periferia de São Paulo, zona sul ali, próximo do Capão Redondo. Imagina que eu ia falar que morava perto do Capão Redondo. E tinha pessoas na minha sala que moravam perto do Capão Redondo, eu poderia muito bem me conectar com elas, mas não, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Quando eu pegava o metrô para ir embora, eu via que tinham pessoas que pegavam o mesmo metrô que eu e descia próximo de mim ali, mas eu tinha vergonha, eu me escondia. Se eu tivesse colocado as minhas vulnerabilidades para fora, me permitindo ser imperfeito, eu ia me conectar muito com as pessoas. E todos esses minhas frustrações que eu tenho até hoje. Eu tenho até hoje. Tem coisas que a fobia social me tirou que eu nunca vou poder resgatar. Muitas. Ó, meu olho já enche de lágrima. Uma delas, e é uma coisa extremamente simples. Extremamente simples. Mas para mim, cara, me fez muita falta. Que é sair da faculdade e ver todos os grupos se formando, ó, demonstrar vulnerabilidade, ó, olho cheio de lágrima. Isso aqui pode parecer algo bobo, tá, pessoal? Mas toda vez que eu faço isso aqui, eu me fortaleço. Hoje, eu não tenho vergonha absolutamente nenhuma de chorar na câmera. Nenhuma. Inclusive, quem tá dentro do programa sabe, eu vivo mandando foto, vídeo minho, chorando. Eu faço isso, óbvio, pra influenciar vocês, mas é um treinamento pra mim também. Eu me fortaleço. A minha autoestima cresce. Entende? Eu dependo cada vez menos do julgamento das outras pessoas e da aprovação das outras pessoas, porque eu estou me validando. Agora, voltando à questão da faculdade. Quando eu saí da faculdade e vi os grupos se formando e as pessoas indo principalmente para barzinho tomar uma cerveja, eu me senti a pessoa mais excluída do mundo. Aquilo era terrível para mim. E eu passei os 4 anos, acho que 4 anos e meio, porque eu peguei uma DP no final ali do curso, sem... Eu até fui nesse barzinho, mas eu fui nesse barzinho sozinho. Eu nunca fui com ninguém. Pra vocês terem ideia, no primeiro dia da faculdade, teve aquele negócio de pintar o rosto, eu esqueci o nome disso aí. E eu fui embora. Eu não deixei o pessoal pintar meu rosto. Eu não participei ali da brincadeira. Eu achei que eles estavam querendo. Imagina, todo mundo participou, todo mundo pintou o rosto. E depois disso, sabe o que eles foram fazer? Tomar uma cerveja no bar. Aí foram pedir dinheiro no farol. Eu achei que aquilo era humilhação. Eu falei, não, eles estão querendo me humilhar. Fiquei com medo. Peguei minha moto e fui embora. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mesmo ia pintar minha cara. Eu acho que não teve ninguém que raspou o cabelo, mas eu rasparia meu cabelo. Eu iria lá no farol pedir dinheiro. Eu ia me conectar com aquelas pessoas. Eu ia fazer amizade. Eu ia lá tomar uma cerveja. E eu ia demonstrar as minhas vulnerabilidades. Eu ia me permitir ser imperfeito. Eu ia falar que eu morava no Capão Redondo. Eu ia falar que eu estudei em escola pública. Eu ia ser eu mesmo. Eu tenho certeza que eu ia me conectar com várias pessoas. Óbvio que alguma pessoa ou outra não ia gostar de mim, mas independente disso, eu poderia ser a Madre Teresa de Calcutá. Alguma pessoa não vai gostar mesmo e faz parte. Agora, eu ia me conectar. Eu iria viver a minha juventude da maneira como eu queria. Eu ia colocar o Jarbas pra fora, sabe? Só que eu não fiz isso. E eu não me permiti ser imperfeito. E eu só aprendi que imperfeição gera conexão depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Então, se você é jovem ainda, ou tá na faixa dos 30 anos, dá tempo ainda de mudar isso. Se permita ser imperfeito. Se você sente falta de amigos, de se conectar com as pessoas, esse é um dos principais caminhos, se permitir ser imperfeito. Agora, não só em relação a isso, mas principalmente em relação à fobia social. Porque quando você se permite ser imperfeito, você acaba quebrando crenças, e ao longo da nossa semana aqui eu vou falar mais profundamente sobre tudo isso, mas aqui eu vou falar mais sobre a minha história aqui. A gente acaba se tornando pessoas menos autocríticas, porque esse perfeccionismo social, ele gera uma autovigilância muito... Essa autovigilância na fobia social, ela é muito tóxica e ela é muito desgastante. A gente vai numa situação social, a gente quer o tempo inteiro ser perfeito, então a gente quer, eu vou tomar uma cerveja, então eu tenho que segurar o copo de tal jeito, eu tenho que sentar de tal... Hoje eu tô sentado aqui de perna cruzada, eu cruzo a perna como, como a sociedade sempre quer nos colocar em caixinhas, né? Então o homem geralmente senta com a perna mais assim, né? E a mulher senta com a perna mais assim. Eu me sinto muito mais confortável sentar com a perna assim e eu me permito sentar com a perna assim. E se algum momento... E durante muito tempo eu evitava sentar assim, mesmo sendo mais confortável para mim, porque eu tinha muito medo de ser imperfeito, das pessoas me chamarem de viado, enfim, né? E como que eu superei isso? Eu me permiti sentar assim. Hoje eu me sinto assim na frente de qualquer pessoa, inclusive do meu pai, né? Que eu tinha muito medo de sentar assim. Acho que talvez era a pessoa que eu mais tinha medo de sentar assim, por ele pensar que de repente eu era gay, né? Só que eu só consegui, de novo, superar isso me permitindo ser imperfeito. Mas, então, além da questão da imperfeição gerar mais conexão, a imperfeição, ela diminui a nossa autocrítica.
Por quê? Porque à medida que a gente vai se permitindo ser imperfeito, a gente vai mostrando para o nosso cérebro que está tudo bem. A gente vai dando evidências para o nosso cérebro, criando conexões sinápticas, é, que fazem o nosso cérebro interpretar as situações sociais com muito menos autovigilância. Ele vai entendendo que, opa, peraí, eu posso estar um pouquinho menos desarrumado aqui, eu posso sentar dessa maneira, eu posso não estar conversando com todo mundo e o meu valor permanece o mesmo. Então, eu me critico menos, eu fico menos autovigilante, né? Eu já contei uma história aqui, que é o seguinte, o... quando eu mando vídeo para vocês aqui, e sempre, acho que vocês já perceberam, sempre quando acontece alguma coisa, a Sofia interrompe a câmera. Esses dias eu postei um vídeo aqui que eu tava com uma sujeirinha no nariz, eu me permiti postar o vídeo assim mesmo. Quando eu faço tudo isso, é justamente treinando isso, sabe? É eu me aceitar do jeito que eu sou, com as minhas imperfeições, com as minhas vulnerabilidades. E à medida que eu vou aceitando, né, eu vou dependendo menos da aceitação e da aprovação das outras pessoas, entende? Agora, se eu fico nesse modo perfeccionismo social, não, eu tenho que passar a melhor impressão, a melhor imagem, ok, eu posso até diminuir um pouco a possibilidade de julgamento negativo. Mas aí eu tô alimentando a fobia social, eu tô alimentando essa dependência emocional da aprovação das outras pessoas. E cada vez mais eu vou dependendo cada vez mais da aprovação dessas pessoas. Então não importa se eu gosto de sentar assim, eu vou sentar de outra maneira, porque assim eu me adequo melhor às expectativas dos outros. E a gente acaba numa prisão, e numa autocrítica, numa autovigilância absurda.